Hoje vamos bater um papo sobre programação neurolinguística, a famosa PNL. A PNL ela é um conjunto de habilidades e através da própria programação neurolinguística nós desenvolvemos novas habilidades. Ou seja, aprendemos a pensar sobre o nosso próprio pensamento, porque basicamente é disto o que a PNL trata. Como pensar sobre o próprio pensamento, aprender a pensar sobre pensar. E a partir deste estudo de como nós pensamos, nós por isso mesmo podemos mais facilmente, mudar o nosso modo de pensar. A neurolinguística, ela tem 4 pilares. Eu gosto de chamar esses pilares de FARO. F-A-R-O. FARO. Ou seja, F de flexibilidade. A, acuidade sensorial. R de rapport e O de objetivos. Então são os 4 pilares perante os quais se levanta a neurolinguística. A flexibilidade é a habilidade de pensar sobre as mesmas coisas de maneiras diferentes, sermos mais flexíveis, a construção de opções. Quanto mais opções, maior o nosso potencial de mapearmos a nossa realidade. Uma mente com poucas opções é, neste quesito, uma mente escassa. Uma mente com bastante opção é uma mente, neste quesito, mais próspera, mais abundante. Ou seja, se você não consegue ir por esse caminho, como você tem mais opções, você consegue ir por um outro caminho. Se desse jeito não deu certo, de uma outra forma pode dar certo. Isto ajuda-nos a vencer a nossa rigidez ou a própria inflexibilidade. Então, a flexibilidade é um dos pontos principais dentro da programação neurolinguística. E quando nós estamos pensando em PNL e no ponto da flexibilidade, nós também podemos compreender que a flexibilidade é a habilidade da mudança de foco. Dentro da neurolinguística, nós estudamos acerca dos filtros. Então, tem os 3 filtros: omissão, distorção, generalização. O filtro da omissão, que também é conhecido como deleção, é o filtro do foco. Então, deletar é focar ou deixar de focar em alguma coisa, omissão, foco. Por quê? Se eu estou olhando para frente, eu estou deletando o que há atrás, estou omitindo o que há atrás. Se estou olhando para a minha direita, deleto, omito o que há na minha esquerda. Por isto que omissão é foco. E a ideia da flexibilidade está totalmente relacionada à ideia da mudança de foco. Ou seja, eu não apenas tenho uma única forma de olhar, eu tenho várias formas de olhar. E aí sim a nossa mente ela se torna mais expansível. Nas pressuposições da neurolinguística, uma delas fala sobre o mapa não é o território, ela é certamente uma das mais conhecidas pressuposições. Mapa significa o nosso entendimento sobre as coisas, o modo como nós interpretamos, porque tudo é o nosso modo de interpretar, tudo é você interpretando as coisas, Então, a interpretação é o nosso mapeamento, é o meu modo de mapear a minha subjetividade, o meu ponto de vista. Por isso que mapa não é território, ou seja, uma coisa é o externo, outra coisa é a minha interpretação do externo. E a gente estuda na PNL que não há um mapa melhor ou pior do que o outro. O que há é um mapa mais flexível ou menos flexível do que o outro. Por isto, a flexibilidade é uma das pressuposições, um dos pilares mais importantes. A acuidade sensorial é a capacidade de
termos os sentidos aguçados para a percepção de detalhes, perceber informações, estar com o sentido apurado para sacar as coisas com mais facilidade, para criar com mais facilidade, mais agilidade no entendimento, na percepção, na movimentação da nossa própria vida. E os nossos sentidos, eles se distribuem, né, em dois modos principais de focarem as coisas, que é o foco fechado e o foco aberto, também conhecido como micro, foco fechado, macro, foco aberto. O foco fechado é um foco mais específico, não é mente fechada, é foco fechado. Quando você fecha o foco, você tem uma percepção mais específica sobre as coisas. Então você consegue pegar detalhes pequenos, pequenas informações. Foco aberto é a generalização. Então você tem uma percepção maior no macro acerca das coisas. E ambos são bons. Porque imagina você apenas com o foco fechado, vendo tudo detalhadamente, especificamente. Ou então o inverso, o foco sempre aberto, vendo tudo no macro. Certamente você teria algum tipo de conflito, algum tipo de problema nesse modelo de percepção mais contínua, mais continuada, né? Ou só no aberto, ou só no fechado, ou demais no aberto, demais no fechado. A estratégia está em aprendermos a trocar. Então, em alguns momentos, eu abro o foco para perceber um conjunto maior de informações, aguço os meus sentidos para enxergar o macro. Em outros momentos, eu fecho o foco, aguço os meus sentidos para perceber detalhes, pontos específicos. Uma pessoa que é muito detalhista está muito com o foco fechado. Uma pessoa que é muito vaga, muito generalizada nas suas ideias, nos seus modos de entender, de agir na sua vida, é porque está com o foco muito aberto. Então, aprender a trocar. E a acuidade sensorial é esta habilidade de transitarmos entre esses dois modos de focarmos nas coisas. Macro, foco aberto, micro, foco fechado, para percebermos um conjunto mais, sei lá, melhor de informação. Não sei se é melhor a palavra, mas para percebermos melhor as coisas, sabe? E então, imagine assim, às vezes o nosso problema está no micro. Então, por exemplo, a pessoa está com 1 ou 2 problemas. Só que ela pega este 1 ou 2 problemas e coloca toda a sua vida ali. Ela não consegue enxergar além. Ela só enxerga aquele problema, né? Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente comete erros e a gente fica olhando só para o erro que a gente cometeu. Às vezes é uma ideia, é um comportamento, é um pensamento, foi uma ação inadequada. Só que eu fecho o foco nisso e deixo de enxergar outras coisas que eu fiz que não foram tão erradas assim, porque o meu foco está fechado naquilo. Outras vezes o problema está no macro. Uma pessoa diz assim, a minha vida não presta, a minha vida é horrível, o mundo está perdido. E aí ela deixa de ver detalhes que especificamente fazem a diferença. Não é a vida toda, não é tudo, não é o mundo todo que está complicado. Ela precisaria fechar um pouco o foco, no sentido de procurar informações mais específicas, onde nestas informações ela perceberia que, opa, não é tudo desse jeito. Tem coisas que são boas, tem coisas que valem a pena, né? Que me motivam a levantar todos os dias para dar continuidade. Então não é tudo. Por isso a importância de aprender a mudar o foco. Então o treino da acuidade sensorial está essencialmente na distribuição de abrir o foco, fechar o foco.
Repito, não tem uma relação direta, pelo menos, com mente aberta, mente fechada. A ideia de mente aberta, mente fechada tem mais relação com flexibilidade. Uma mente fechada está mais para uma mente inflexível. Uma mente aberta está mais para uma mente flexível. Agora, a ideia de foco aberto, foco fechado é apenas uma estratégia mental de foco, de aguçamento dos sentidos para perceber informações no macro, perceber informações no micro. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai acompanhando, tá bom? Então, flexibilidade, acuidade sensorial e o rapport. Rapport é uma forma de conquistarmos mais empatia, carisma, persuasão com as pessoas. Não é uma técnica, porque às vezes a gente até aprende, ensinam como se rapport fosse uma técnica pura de espelhamento, de copiar o gesto, de copiar o movimento, a palavra, a frase do outro. O rapport, a base do rapport, para simplificar absurdamente para nós aqui, é similaridade. Então, para você estabelecer rapport com mais facilidade com as pessoas, uma forma poderosa de você fazer isto é verificar o que há entre você e a pessoa que é em comum. O que há em comum entre eu e você? Então, se você está aqui assistindo esse vídeo até agora, significa que nós temos em comum o interesse pelo entendimento de PNL. E nesse ponto nós já estabelecemos rapport, já temos algo que é similar, já temos empatia, né, um pelo outro em relação ao tema, em relação ao assunto, porque é uma coisa que eu gosto e você gosta. Então isso já estabeleceu rapport. Se você tem tatuagens e eu tenho tatuagens, isso é algo em comum. Então imagina que eu quero estabelecer rapport com você, uma forma de fazer isso é conversando sobre as tatuagens que você tem. Nossa, que legal essa tatuagem, onde que você fez, qual que é a história dela, qual que é o significado, né? E a partir disso a gente começa a desenvolver um assunto, porque você tem tatuagem, eu tenho tatuagem, sacou? E assim por diante. Então, através desse modelo simples, o que há em comum entre eu e você, nós conseguimos construir o rapport. Uma outra forma que ajuda a fortalecer o rapport, né, a trazer esse princípio do rapport na prática, é você se perguntar: o que há em mim que me torna uma pessoa gostável? Como eu posso agir para ser uma pessoa gostável, para que os outros gostem de mim? Como que eu devo agir para que os outros gostem de mim? Agora, tem uma linha tênue em relação a isso, porque algumas pessoas, sem saber nada de PNL, sem saber nada de rapport, o tempo todo estão procurando fazer coisas para que os outros gostem dela. Só que muitas vezes elas fazem coisas que elas não gostam de fazer para que os outros gostem dela. Então, por esse caminho, não é o sugerido, pelo menos, né, aqui pelas nossas ideias. Porque aí você compromete o seu estado de ser, você se compromete, né? Você se prejudica, porque você está fazendo as coisas pelos outros, mas está se contrariando em relação a isso daí. Então, o que eu devo fazer para me tornar gostável? Não apenas pelas pessoas, mas para que eu também goste de mim. Então eu faço uma coisa e quando eu faço isso, eu gosto de mim, as pessoas também gostam de mim porque eu faço isso. Então isso também fortalece a construção de rapport. Olha que legal, né? A ideia do rapport está, sim, relacionado ao princípio do espelhamento. Então observa que quando as pessoas estão em rapport, elas estão espelhando umas às outras, não apenas nos gestos. Até pode acontecer, sabe, de alguém fazer gestos como você faz. Agora, a base mais profunda é quando elas estão compartilhando ideias em comum, crenças em comum, valores em comum, gostos em comum. E aí o rapport está
estabelecido, porque eles estão espelhando muito mais do que uma questão física, né, que algumas vezes pode ficar maquinal, forçada. Elas estão compartilhando valores, sentimentos, princípios, sonhos, desejos, né, experiências em comum, sabe? Então, isto daí é o que traz o maior potencial de rapport para nós. Olha que coisa incrível. E por fim, O. Então, F de flexibilidade, A de acuidade sensorial, R de rapport, O de objetivos. Os objetivos, eles precisam ser bem formulados. Na PNL, a gente chama de BFO, Boa Formulação de Objetivos. Como formular bem um objetivo? Ele precisa de duas características principais para que esteja bem formulado ou no caminho de uma boa formulação. Ele precisa ser formulado no positivo. Como é formular no positivo? Não é um positivo de energia, um positivo moral, não. É um positivo puramente estratégico e linguístico, que basicamente é assim. Ao invés de você dizer o que você não quer, diga o que você quer. Ao invés de dizer, não quero ficar doente, diga, eu quero ter saúde. Ao invés de dizer, eu não quero ficar sem dinheiro, diga, eu quero ter dinheiro. Né? Eu não quero ficar triste, eu quero ser feliz. Sabe? Não quero mais ser traído, eu quero ter uma pessoa ao meu lado que seja de confiança e que eu confie também. Então você diz o que você quer. Então a gente chama isto de formulação positiva. Eu digo o que eu quero. Isto está relacionado ao princípio de que o cérebro não lida bem com comandos negativos. Não é que ele não entende literalmente a palavra não, até entende, porque a gente usa tanto essa palavra que ele deve ter achado uma forma de entender isso de algum modo. Só que ele não lida bem. A famosa ideia do não pense em maçã, e a primeira coisa que vem é uma maçã na nossa cabeça. Então, se eu digo o que eu não quero, a primeira ideia que me vem é do que eu não quero, né? É a primeira ideia que me vem. Depois ele dá um jeito de deletar, quem sabe. Mas a primeira ideia que vem é a ideia que eu não quero. E eu estou reafirmando, eu estou produzindo esse pensamento. E para o cérebro, imaginação e realidade se fundem em uma coisa só. Não há uma distinção específica sobre o que é real, concreto, material, do que é imaginário, a coisa só que eu estou pensando, fantasiando. Ele se distingue. Então, quando eu crio uma imagem mental do que eu não quero, por ter verbalizado o que eu não quero ficar doente. Lógico que eu vou me ver doente, né? Eu ofereço ao meu cérebro esse senso de realidade. Ele me vê doente, ele produz a ideia da doença. Então, para ele, eu estou doente, mesmo que seja por uma fração de segundos. Sabe? Então isso tudo vai gerando riscos, né, no nosso desenrolar, no nosso caminho. Então esse é o primeiro princípio, tá? E além da formulação no positivo, ela precisa também ser mensurável, específica. Por exemplo, a pessoa diz assim, eu quero ser feliz. Então, bacana, ela já formulou no positivo. Só que ela não está trazendo nenhum ponto de métrica em relação a isso. Como que eu vou saber que eu estou mais feliz? Eu só digo que eu quero ser feliz, mas isso é um foco tão aberto, é tão macro, que não dá para eu mensurar. Então, quando eu especifico, eu tenho uma ideia de foco aberto, quero ser feliz, mas eu também tenho processos de foco fechado. Especificamente, como eu saberei que estou mais feliz? E para a mensuração, né, para a gente poder medir esta conquista, você precisa de métricas materiais concretas. Então, se você diz assim, como que eu vou saber que eu estou mais feliz? Porque eu estarei bem, também não dá para medir, né? Bem como exatamente? Por isso eu preciso de métricas materiais. Por exemplo, eu estarei sorrindo mais,
né? Eu estarei me alimentando melhor, estarei dormindo melhor. As pessoas vão dizer, André, você está mais feliz, você mudou? Que legal, né? Você está tão bem. Então, quando isso acontecer, significa que eu estarei mais feliz. Beleza? Então, eu estabeleço isso como métrica, métrica material. Ou então, eu quero mudar de emprego, eu quero uma nova profissão. Beleza, qual profissão? Ah, sei lá, eu quero ser hipnoterapeuta, quero ajudar as pessoas. Legal, como eu saberei que conquistei este objetivo? Ah, eu terei feito um curso, né? Mas o fato de ter feito o curso não significa que eu estou já atendendo pessoas, já trabalhando com isso daí. Então, eu estarei, além de ter um curso de formação, eu também estarei fazendo um atendimento, seja online, seja presencial, eu vou atender uma pessoa. E além dessa pessoa, atenderei outras pessoas, estarei trabalhando com isso, estarei recebendo por isso. Quando isso acontecer, eu sei que estarei entrando, migrando para uma nova profissão. Por isso, as métricas do objetivo devem ser materiais e não abstratas, porque abstrata não dá para você medir. Resumindo, o objetivo ele deve ser formulado no positivo, eu digo o que eu quero, foco aberto e foco fechado. Algumas informações específicas, materiais concretas, para me servir de mensuração, para eu saber que, opa, estou atingindo ou atingi o objetivo desejado. Então esses são os pilares, os 4 pilares da programação neurolinguística. Flexibilidade para criarmos opções, acuidade sensorial para aprender a trabalhar com micro, macro, foco aberto, foco fechado. Rapport, o que há em comum entre eu e você e como nós podemos compartilhar esses valores, essas ideias em comum. E o objetivo, que deve ser formulado positivamente e especificamente com métricas materiais. Por isso, o estudo da programação neurolinguística, ele certamente é capaz de transformar a nossa vida. Porque é uma forma de pensar sobre o pensamento, de entender como a gente pensa, para mudar mais facilmente como nós pensamos. E se você quer aprender mais sobre neurolinguística, no dia 12 de novembro, não sei quando você está assistindo esse vídeo, quem sabe você esteja assistindo e já aconteceu. Mas se ainda não aconteceu, no dia 12 de novembro de 2022, será um sábado das 9 horas da manhã até as 18 horas da tarde, nós teremos um dia todo para compartilharmos muito mais sobre estes princípios, estes pilares. Conversaremos sobre os pressupostos da programação neurolinguística. Estudaremos um pouco, porque é muito grandioso, sobre o metamodelo, que é a essência pura da neurolinguística. E você vai levar deste encontro, deste sábado, muito conhecimento para aplicar na sua vida em qualquer situação. Porque PNL, repito, é uma forma de pensar. Então, onde quer que você esteja, fazendo o que quer que você esteja fazendo, você terá potencial para fazer de uma maneira diferente, para fazer de uma forma que facilite a conquista de resultados que são importantes para você. A inscrição já está aberta e a contribuição é bem acessível, é R$100. É um dia, então eu coloquei R$100 para poder facilitar para o máximo de pessoas possíveis que queiram participar, tá bom? Na descrição aqui desse vídeo tem um link para você poder fazer a inscrição. Tem também o link do grupo para você poder entrar e obter mais informações e aí fazer a sua inscrição e vir participar com a gente. André, eu estou assistindo o vídeo e já passou o dia 12. Todo este conteúdo do curso, ele foi gravado e está disponibilizado. Então você também clica no link, tá?
entra no grupo, ou então já entra no link direto, adquire o curso e assiste o conteúdo gravado para poder também alavancar aí o seu sucesso, o seu destino, as suas conquistas na sua vida, melhorar a si mesmo, melhorar o seu relacionamento. Porque é disso que a PNL trata e é para esse caminho que ela nos leva, tá bom? Gratidão, luz e paz, sucesso e tamo junto. Venha com a gente nesse curso ou adquira o curso, as aulas gravadas e vamos para cima.